Se as negociações estão interditadas, voltando ao que é importante, nos últimos dias, o pessoal está falando da Crimeia, a gente assistiu várias operações de sabotagem na Crimeia. Várias explosões em bases aéreas, novamente, não é? Novamente explosões em bases aéreas. Né? E algumas situações mais dramáticas, como, por exemplo, hoje, a Rússia estabelecendo uma fronteira internacional, né? Um state border, num ponto que divide a região controlada pelos russos e pelos ucranianos na região de Zaporídia. Isso é sintomático, também é muito simbólico, né? É muito simbólico. Muito simbólico Zaporídia que abriga, que alberga uma usina nuclear que é motivo de preocupação até hoje. Estão falando também muito aí sobre a questão do Lukashenko. Deixa eu esclarecer qual foi a fala do Lukashenko. O Lukashenko ele falou hoje, cerca de 4 horas atrás, ou 5 aproximadamente, e ele disse o seguinte numa entrevista: nosso país está participando da guerra, mas não é um player ativo, não é uma parte ativa militar. Então, o que eu posso compreender disso são esforços logísticos. Né? Ele diz que está participando, ele não diz que não esconde que esteja participando. Essa entrevista foi dada, inclusive, por uma agência de notícias chamada Belta, tá? Agência Estatal de Notícias. E ele disse que o objetivo da participação da Belarus seria não permitir que a guerra se espalhasse para o território da Belarus, não é? Porque há uma preocupação, gente, eu quero frisar isso para vocês, que possam ocorrer ataques contra o território da Belarus em função das suas fronteiras com a Polônia, com a Lituânia, com a Letônia, tá? É uma situação muito delicada, inclusive numa fronteira onde já houve questões, inclusive de caráter migratório, bastante importantes recentemente, tá? Quero agradecer também ao Conrado, que se tornou novo membro, obrigado. Boa noite ao Diodato, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos fazer as inscrições no canal que, por alguns poucos dias aí, no período pós-eleitoral, a gente estava fazendo uma avaliação do nosso trabalho, do contexto, da produção de informação e tudo mais. Então, nós não tivemos aí lives nos últimos 2 dias, né? Então, é hora de conferir as inscrições e hora de refazer as inscrições daqueles que tiveram as inscrições retiradas contra as suas respectivas vontades. Pessoal, está chegando a hora da decisão. Isso não vai continuar da maneira que você está assistindo hoje, sem que alguma coisa de mais importante possa ocorrer. Eu respondo essa pergunta sobre a possibilidade do presidente Putin ter problemas internos. Sem problema nenhum. O presidente Putin certamente terá problemas internos se o exército russo recuar das suas posições atuais. Não há alternativa para o grupo de poder que está estabelecido em Moscou de declinar de uma perspectiva. Eu vou lembrar do que falou um comandante da Marinha Alemã lá na Índia, no começo do conflito. Ele disse o seguinte: olha, vocês precisam considerar uma situação de acordo honroso para as partes. Honroso para as partes. Não haverá um acordo honroso com a perspectiva de derrubar o governo da Rússia, armado com 7.000 ogivas nucleares. Eu acho que é isso que a gente tem que considerar. Léo, boa noite. A Rússia provavelmente está preparando um ataque fatal para a Ucrânia. Calmaria antes da tempestade. Olha, eu não tenho a menor dúvida. Eu, pessoalmente, posso estar errado, tá? Mas eu não tenho a menor dúvida que para que a situação se estabeleça de uma forma que o risco nuclear desapareça, tem que haver negociação. Sem negociação, gente, eu não vejo a menor possibilidade dos russos saírem do território ucraniano, retornarem às suas posições originais, aceitarem uma derrota militar, depois de fazerem referendo, depois de serem sujeitos a tantas sanções, depois de serem sujeitos a uma imensa guerra de propaganda, sendo detentores de um poder nuclear do tamanho que eles têm. O Thiago Gomes, a OTAN está operando na Ucrânia disfarçadamente. Eu acho que já não é mais nem disfarçadamente, Thiago. Boa noite, obrigado pelo comentário. Eu acho que não é nem disfarçadamente, tá? É abertamente, porque a partir dos ataques a Kharkiv, a OTAN chamou para si a operação. Porque eles disseram que essa operação é feita com
com nossa supervisão, com o nosso... Em mais de uma oportunidade, a Casa Branca também disse isso. Em mais de uma oportunidade, a Casa Branca também disse isso. Olha, essas operações elas são sustentadas por nós, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para essas questões todas aí, agradecendo o Alerson Lima pelo Super Stick.